Considerando que os sinais avalia todos os aspectos que giram em torno desses três eixos, o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros aspectos. Considerando que as informações obtidas com sinais são utilizadas pelos IES para orientar a ação da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, pelos órgãos governamentais, para orientar políticas públicas e pelos estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e público em geral, para orientar suas decisões quanto à realidade dos cursos e das instituições. Pergunta: qual a avaliação que o senhor faz sobre a atual situação do FG frente aos indicadores externos de qualidade? Professor Verdão tem 3 minutos e 30 segundos para a resposta. Bom, se nós fizermos a avaliação global, desconsiderando as particularidades de cada campus, de cada curso, nós observamos que, com relação a boa parte da estrutura, a instituição, por mais que ela esteja ainda em condições de estrutura, ainda novas e em construções, e ainda faltando algumas outras laboratórios, outras estruturas a ser construídas, a gente percebe que, mesmo estando ainda em condições de implantação, a gente percebe que quando as comissões vêm fazer as avaliações, o Instituto Federal de Goiás, e aí não há de se negar, e como avaliador eu não poderia ser leviano em dizer o contrário, ainda temos conseguido ter notas ainda interessantes com relação ao que se espera de uma instituição pública e com o patamar que nós temos. Entretanto, se faz necessário investimentos maiores, não só na parte de estrutura física, bem como na capacitação dos servidores e no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e extensão. Como nós somos uma figura nova, com 4 anos e 7 meses, né? Se eu considerar o mês de dezembro, da implantação dos institutos, 2008, a gente está num caminho que não está equivocado com relação à estruturação dessa instituição. Porém, quando se fala na questão da pesquisa e da extensão, nós somos nenéns, ou seja, nós estamos iniciando uma cultura para, talvez, colher os frutos sendo, como sendo realista, para daqui talvez a 10 anos. A cultura, ela não se cria de um dia para o outro, mas a gente precisa fomentar e acelerar esse fomento. Porque se um dos itens em que se privilegia com relação à instituição de ensino de nível superior, que é a pesquisa, a gente tem que acelerar essa pesquisa de fato e que ela seja muito mais próxima da realidade, de forma que a própria comunidade externa e as indústrias e as outras organizações possam, de fato, usufruir dessa pesquisa. Diferente um pouco das universidades, que trabalham muito com a pesquisa básica. O Instituto ele tem que trabalhar de forma com uma pesquisa aplicada, uma pesquisa tecnológica que traga soluções para os problemas aí fora. Quando a gente trata também com relação à extensão, nós somos ainda muito tímidos com relação à extensão. Talvez pelo fato de sermos novos como instituição e estamos sendo cobrados por tal. Estamos ainda reféns ainda de uma morosidade que é um impulsionamento apenas por programas de extensão que são promovidos pelo governo federal, como a própria questão do Bolsa Formação, como a própria questão do domínio civil. Mas isso precisa ser fomentado e acelerado de forma que a gente não dependa dos impulsos dos órgãos do governo. A gente precisa, sim, criar cultura interna, fomentar e ver a importância disso para que se possa, de fato, a instituição fazer diferença na vida de cada cidadão. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto que deve começar agora em agosto para o campus de Itumbiara, que é exatamente um programa de extensão para os maridos das mulheres mil. Porque o governo colocou mulheres mil e nós precisamos capacitar os maridos. Obrigado por ajudar. Réplica de 45 segundos. Bom, pelo que o professor Roberto escorreu, entendemos então que nós estamos no caminho certo. Mesmo que a nossa avaliação é em nota 4, nessa avaliação dos sinais, agora nós não podemos parar. Tem que haver mudanças para melhor.
E alguns dados interessantes em relação a essa variação, onde o número de docentes nossos com doutores está em torno de 20% e das universidades 80%, que é um item que é avaliado. Então, o caminho é esse, a necessidade de mudança, agora a mudança para melhorar. Esse é o caminho que nós usamos. Obrigado, candidato. Réplica de 1 minuto e meio. O que a gente não pode ter, de certa forma, é a morosidade. Não é porque nós estamos criando a cultura e que nós teremos que esperar mais 10 anos. Eu lembro dessa questão da criação da cultura, principalmente com a nossa pesquisa, quando em 2005 nós implantamos as primeiras bolsas para alunos para fazer pesquisa nesse campus, quando Goiânia não existia. Feito isso, Goiânia percebeu que nós estávamos com essa bolsa colocada aqui e começou a cobrar os gestores em Goiânia. O fato é que em 2006, 2007, saiu o primeiro edital para iniciação científica no Instituto, impulsionada por esse campus. Mas se nós esperássemos naquela época ter se transformado em instituto para criar uma cultura da bolsa de pesquisa, talvez nós não tivéssemos nenhuma bolsa dessa implementada hoje. Porque a gente precisa, sim, acelerar o processo e com a visão mais ampla do que se acontece aí fora nas instituições e criar mecanismos que a gente não fique travado e impulsionado apenas pelas ações do governo, e sim ações da própria instituição. Obrigado, candidato. Com essa resposta, nós encerramos, então, o terceiro bloco